Boa noite a todos, bem-vindos ao Seara. Agradecemos à TV Secal e seus parceiros pela transmissão das palestras do Seara através do YouTube e do Facebook. Estamos na montagem da cesta básica, estamos preparando para a montagem e nos deparamos com um problema muito sério dentro da cesta básica, é o leite. Encareceu muito o leite, foi mais de 150% que vem em cima do leite. Então, eu estive fazendo as contas ali, nós achamos, faltam 6 caixas de leite para completar o estoque. E nós estamos dando 4 leites só para cada idoso, são 86 idosos, tá? O que eu vou falar agora é o que nós estamos precisando para este mês. Farinha de milho, leite integral, açúcar, feijão, farinha de mandioca, arroz, óleo de soja, bolachas salgadas e doces, é aquele pacotinho de 400 gramas, creme dental e sabonete. Eu vou repetir. Farinha de milho, leite integral, açúcar, feijão, farinha de mandioca, arroz, óleo de soja, bolachas salgadas e doces, creme dental e sabonete. A todos que nos ajudam nesse projeto, os nossos agradecimentos. Os atendimentos profissionais gratuitos na casa voltaram. Médico clínico geral, naturóloga e fisioterapia. As consultas devem ser marcadas com o Antônio na recepção do Seara. Médico cardiologista, teremos o médico a partir de agosto, aos sábados pela manhã, sempre na penúltima semana de cada mês. O médico cardiologista vai trabalhar conosco. Não me falha a memória, é uma médica que já trabalhou com a minha mãe. Quiropraxia e masoterapia, também a partir do dia 16 de agosto, todas as terças-feiras pela manhã. As informações mais concretas com o nosso irmão Antônio na recepção do Seara. O programa Secal em Foco, que acontece online todos os domingos, a partir das 20 horas, vai trazer nesse dia 31, Rodrigo Ranieri de Oliveira, de Jacareí, no Rio Grande do Norte. Ele vai trabalhar o tema Máximas Espíritas. Este projeto é transmitido ao vivo pela TV Secal, através do YouTube. Minha gente, eu resolvi, em reunião com a diretoria, com um grupo de eventos, fazer o nosso café colonial, que vai acontecer no dia 10 de setembro. É um sábado, a partir das 16h30, aqui no Salão de Baixo. Nós vamos vender 300 ingressos, que eu não quero encher muito. Então, a gente está fazendo 300 ingressos, provavelmente essa semana o Antônio já recebe os ingressos, e ao preço de R$40. Fizemos o máximo que nós podíamos, em virtude da carestia que está as coisas no supermercado. Então, a gente colocou R$40 para dar um equilíbrio mais ou menos para nós e para vocês também. Tá bom, gente? Vamos abrir os trabalhos da noite de hoje, agradecendo a Deus, a Jesus, a toda a equipe espiritual pelo trabalho desta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome e venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal e que assim seja. Com esta prece, estamos abrindo a segunda parte do trabalho desta noite. E logo em seguida eu vou passar a palavra ao nosso irmão Jean. Pretende ele falar 30 minutos, assim ele me confidenciou lá na frente. Agora, Tu não te lembra, mas eu me lembro. Espera aí. Aí, se bem que eu não me dou muito bem com isso aqui. Eu não me lembro de ter prometido, mas se ele diz que prometi, eu só vou dizer para ele que a palestra quem faz é o mentor. Gente, desde já, agradecer o convite da casa, agradecer a equipe espiritual, que é a responsável pela organização dos trabalhos, agradecer aos amigos que estão assistindo pela internet, através da transmissão das mídias sociais,
e também a todos vocês, já de antemão, pelos pensamentos que podem propiciar a nós aqui na frente uma certa tranquilidade para a gente desenvolver o tema que foi escolhido. E nós precisamos rememorar, nesse instante, Allan Kardec. Nos idos de 1850, o professor Rivail se dá por vencido e decide, então, investigar com mais propriedade e profundeza aqueles fenômenos que já se faziam comuns na sociedade parisiense, nas casas de família e por vários outros locais da Europa e também do mundo, que eram as manifestações das tais mesas girantes. Que o professor, na condição de um estudioso, de um cientista, de um sábio das ciências humanas, havia relutado durante alguns anos, achando que fazia parte de algum tipo de charlatanismo, porque não havia resposta lógica, explicação coerente para que um objeto que não possuísse sistema nervoso central fosse capaz de emitir respostas inteligentes a perguntas também inteligentes a ele feitas. Mas quando ele, então, se dá por vencido, ao perceber que ali havia realmente algo transcendente e que poderia ser uma transformação para a humanidade, ele então decide, não, cabe aqui um estudo acurado, cabe aqui uma dedicação. E ele então abre mão da sua vida para dedicar-se a catalogar as informações extraídas das perguntas e respostas oriundas dos espíritos, através das mais variadas formas, pancadas traduzidas para o papel, copos, pranchetas e, por fim, a mediunidade da psicografia direta. E a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que foi publicado em 18 de abril de 1857, fazendo nascer a nova era para a humanidade, deveria ser uma pergunta extremamente profunda. Seria o abre-alas dessa filosofia científico-religiosa que estava prestes a nascer. E então, ele extrai dos espíritos a resposta para a pergunta que movia ou moveu a humanidade e move até hoje, que é Deus. E os espíritos respondem: causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Causa primária, o Criador, o incriado. Deus é a origem. Ele criou absolutamente tudo. E o que ele criou? O universo. Beleza?
Mas o que existe de essência no universo? Espírito e matéria. A matéria, que é essa responsável por gerar energia, por formar mundos, por elaborar corpos, dos quais nós estamos usando agora. Porque nós não somos isso que nós nos apresentamos. Nós estamos representados através de um corpo físico, composto de matéria, extraída do ambiente em que nós vivemos, que no caso é o planeta Terra. Mas Deus criou também outra coisa, o Espírito, a essência, o ser. Isso sim somos nós. Nós somos Espírito. Fomos criados por Deus absolutamente iguais. Sem nenhum conhecimento, sem nenhuma sabedoria. Fomos criados tais quais uma semente. A semente que habita em si contém todas as características genéticas da futura planta. A ciência é capaz de demonstrar numa pequena semente dados fundamentais da futura planta que ainda nem nasceu. Forma, cor, textura, odor, frutos. Mas está ali em semente. Assim nós fomos criados como espírito, para que a gente pudesse um dia chegar na nossa destinação, que é a perfeição. Ok, Deus criou a matéria, Deus criou o espírito, e bastava isso? Não bastava, porque ia dar uma confusão tremenda. E então ele criou as tais leis. E é aí que piorou. Aí é que degringolou, porque enquanto estava só matéria, enquanto estava só espírito, beleza. Mas quando colocou a regra, como diria Arnaldo César Coelho, a regra é clara. E aí a gente começou a ter dificuldade. Mas sem as leis eternas, sem as leis divinas, imutáveis, o universo seria caos. Por mais que a gente ache que conheça o caos, vendo o nosso contexto social, não. A gente não faz ideia do que seria o caos em se falando de universo. E essas leis, elas são perfeitas porque vêm do Pai. Causa primária de todas as coisas, Criador. Inteligência suprema. Ou seja, ele é a sabedoria pura. Não nos compete questioná-lo. Por mais que muitas vezes nós estejamos envoltos num turbilhão de dificuldades e dores, por mais que muitas vezes a gente se sinta desesperado e abandonado, que nós façamos os nossos julgamentos de que muitas das leis, muitas das regras, de que o próprio mundo é injusto. Não o é. Porque ele é perfeito. Se nós ainda não conseguimos compreender a justiça da sua regra, da sua lei, é porque a gente ainda não adquiriu o conhecimento o suficiente para compreendê-lo. E isso vão muitas encarnações ainda. Porque nós estamos numa condição ainda atrasada evolutivamente. Mas já estamos em condições de compreender. E é por isso que a doutrina nos traz
informações tão profundas que visam esclarecer os seus seguidores. No Espiritismo, ninguém segue cegamente, ninguém é obrigado a fazer absolutamente nada, e é essa a proposta de conversarmos hoje. Porque dentro das leis de Deus está uma lei chamada liberdade. É o tal do livre-arbítrio, que todos nós possuímos. Por mais que muitas vezes a gente culpe Deus. Não. Eu não dei causa. Eu não fiz. Por que está acontecendo tais coisas? Como se Deus comandasse a nossa vida. Como se Deus fosse, e muitas vezes nós fomos ensinados, por conta de religiões sectárias antigas, não é crítica, toda religião leva ao Pai, mas religiões mudam como o tempo muda. Religiões evoluem, progridem, porque os homens progridem. Os homens que traduziram as religiões no passado não tinham capacidade o suficiente de compreendê-la e traduzi-la. Talvez no futuro nós olhemos para esse passado de agora e reconheçamos que também estávamos errando aqui. Mas na atual condição de evolução, de progresso, de capacidade intelecto moral que nós possuímos, nós somos capazes de analisar dessa maneira. E muitas vezes nós fomos criados com a visão de que Deus é bom ou mau, que Deus dá ou tira, que se nós fôssemos obedientes e muito obedientes, nós receberíamos a dádiva, a graça. Isso acabava tirando de nós a responsabilidade. Tirava de nós a participação. Por mais que nós sejamos atores nesse contexto da vida mundana, nós somos os atores principais da nossa vida. Nós não somos coadjuvantes. E é por isso que precisamos, esclarecidos, trazer a responsabilidade para cima de nossos atos, para que sejamos efetivamente merecedores do mundo melhor. Merecedores de que aquela sementinha chamada espírito, quando o Jean foi criado, seja um dia um espírito de luz. Por mais que hoje ele carregue trevas. Então é essa responsabilidade que nós, ao aprender sobre o livre-arbítrio, nós aprendemos e começamos a ter comportamentos diferentes. O que é o livre-arbítrio? Eu sou detentor dessa liberdade? Sou. O que é? Qual é o conceito de livre-arbítrio? E Rodolfo Caligares, no livro As Leis Morais, diz o seguinte: o livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta. É a faculdade, ou seja, nos é facultado, é direito nosso decidir sobre nossas escolhas. É direito nosso. Nós não somos marionetes nas mãos de Deus. É a faculdade que tem o indivíduo, é um direito individual. É teu, não lhe é outorgado por outro e não pode lhe ser suprimido. De determinar a sua própria conduta. Conduta é conduzir-se, é caminhada. Ou seja, nós somos os responsáveis pelas escolhas da nossa vida. Só que tem outra leizinha, chamada lei de causa e efeito, que é irmã, que foi criada junto com Deus, com as outras leis por Deus,
nesse código divino. Então, nós temos liberdade para escolher as condutas? Temos. Podemos escolher, podemos fazer qualquer coisa? Podemos. Quem foi que disse que nós somos proibidos de algo? Aí alguém poderá dizer, não, Jean, mas a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tem algumas leis na terra, principalmente. Fazem parte da regra do jogo. Para auxiliar-nos na conduta. Agora, poder fazer, nós podemos. Porque se não fosse permitido, não haveria algo chamado suicídio. Se não fosse podado a liberdade de escolha, não haveria o suicida. E Deus permite, porque justamente a escolha da conduta da nossa vida é responsabilidade nossa. A lei da semeadura, ela exige a colheita. Então nós somos livres, mas somos responsáveis pelas nossas decisões. Podemos fazer escolhas equivocadas, é lógico. É feio. Vou condená-los ou serei condenados? Não. É um equívoco o julgamento. Porque nós não somos capazes de julgar ao próximo. Nossas balizas morais são extremamente imperfeitas, maleáveis. Mas nós fazemos. Mas a responsabilidade é justamente daquele que toma a decisão. Chico Xavier diz, somos livres para decidir sobre nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências. Então, quando a gente muitas vezes se vê sem saída, é claro, porque lá atrás na escolha nós fomos livres. Agora, nos escravizamos aos resultados. E aí, muitas vezes, nós não conseguimos encontrar uma resposta, encontrar uma saída, uma janela, uma porta, uma luz. E é por isso que a gente vem para cá. Por quê? Porque aqui o Pedro vai tirar o problema de todo mundo. Não, não vai não, estou brincando. Já que ele me sacaneia, eu sacaneio ele também. Não somos nada rancorosos, os espíritas não são. Nós viemos para cá não para ter os problemas de nós retirados, nós viemos para compreendê-los. Porque aquele que é capaz de conviver com a sua dor, vive mais feliz. Porque é inevitável. Chico Xavier já disse, somos escravos dos resultados. Então, se somos escravos, adianta ter uma vida penosa, sofrida, numa autocomiseração constante? Não adianta. Precisamos buscar aquilo que é capaz de fazer nascer em nós algo bom. Por isso que a palavra humor tem a sua origem em humus. Que a gente possa cultivar o bom humor. Não sair por aí rindo à toa. Porque aquele que ri demais ou chora demais, ele está doente. Mas manter a capacidade de sorrir. De encarar as coisas de maneira mais amena. E tentar encontrar a solução. O livre-arbítrio é sempre proporcional à condição evolutiva do ser. E aí nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só, 22 minutos para fazer a introdução. Primeira e última folha. O resto tudo vai ficar. Aí nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. Instrução dos Espíritos à lei do amor. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações.
Quando instruído e depurado, só tem sentimentos. Ou seja, o livre-arbítrio é sempre proporcional à condição evolutiva do ser. Lá no começo nós éramos instintos. O que significa dizer instintos? Nós éramos conduzidos. Conduzidos. Lá no princípio, a gente não tinha escolha, não tinha liberdade, nosso livre-arbítrio era podado, tolhido, porque a gente não era capaz de usá-lo. Então vivíamos por instinto. Querem um exemplo que a gente pode tirar da natureza? O girassol. O girassol gira atrás do sol. Ele faz isso porque pensa? Não. Ele não tem sistema nervoso central, ele não tem cerebelo. Ele faz isso por instinto. No começo, nós também éramos assim. Agíamos por instinto. Íamos conforme o andar da carruagem, no turbilhão das coisas. Porque a gente era ainda inexperiente, sem sabedoria. Aí diz o Evangelho, quando mais avançados e corrompidos, temos sensações. Corrompidos, olha só, quando mais avançados a gente se corrompeu. Porque aí éramos só sensação, prazer. Prazer. Buscávamos o prazer. E aí nós vamos poder, por exemplo, ver nos animais irracionais a procriação. Você vai ver, por exemplo, que a fêmea cuida do filhote até a fase adulta e depois dali perde completamente o vínculo ao ponto de ela até mesmo cruzar com o próprio filhote. Instinto e sensação. Mas aí, quando nós vamos evoluindo, a gente é sentimento. E aí entra o livre-arbítrio. Porque para você ter sentimento, você tem que poder fazer o juízo da razão. Tem que poder utilizar o pensamento, a fala, a capacidade de compreender, de entender, de superar. É por isso que nós estamos evoluindo, nós ainda não estamos na condição de ser só sentimento. Mas nós já temos sentimento. Nós já temos, já evoluímos. Já não olhamos mais para o sol somente porque o instinto nos manda olhar. Não, nós procuramos o sol, porque o sol é vitamina D. Olha só, a gente já entende, raciocina, o sol é vitamina D. E vitamina D é fundamental para o Covid. Então, vamos para o sol. Mas a gente raciocina. A gente já não mais procria da forma como os animais irracionais, a gente pensa. Apesar de que a gente ainda faz muito uso das sensações nas relações sexuais. Mas não nos passa nem perto o incesto. Então nós estamos evoluindo. E aí o livre-arbítrio vai cada vez mais se expandindo. E nós vamos tendo direitos a fazer novas escolhas. Escolhas mais profundas, porém muito mais difíceis. Porque à medida que o livre-arbítrio é mais claro diante de nós, nós vamos ver que os instintos e as sensações muitas vezes nos atrapalham no julgamento. E a gente decide de forma equivocada. E ao fazer a escolha errada, a lei da semeadura, como disse Chico Xavier, nós somos escravos das nossas escolhas. Quatro fatores. Não, primeiro, que eu não posso deixar de falar do Livro dos Espíritos. Aqui. A pergunta 843 do Livro dos Espíritos é a seguinte: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos?
Kardec perguntou aos espíritos e eles o responderam justamente para deixar o ensinamento para nós. Tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? Nós temos a possibilidade de escolher. Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina, e nós não somos máquina. Por mais que a gente diga que o corpo físico é uma máquina para uso do espírito. Mas nós aqui estamos falando nós. E quando usamos esse pronome nós estamos falando do espírito, porque quem decide é o espírito. É equivocado quando eu digo, o meu espírito hoje está carregado. Não. Eu que falo, eu que penso, eu que determino o corpo que fale, eu sou o espírito. O meu corpo, que está bem baleadinho, eu sei, mas é o meu corpo. Eu, espírito, sou o responsável. Sou quem pensa, sou quem decide. E o corpo é a interação com o mundo físico, o mundo no qual eu estou habitando. Então vejam, na 844, do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento. Há a liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Olha só que importante, vontade. Você passou agora a fazer parte do jogo. Os espíritos disseram, há o livre-arbítrio desde que haja vontade. Como nós somos já espíritos em condições de escolher, a vontade nos é um importante fator. É propriedade nossa, a vontade. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. O exemplo da criança. Tem certas coisas que a criança não pode fazer. Ela tem a sua liberdade tolhida. Todo pai coloca os objetos mais perigosos para ficar ao alcance das crianças, bota sempre no lugar mais alto. Todo pai faz isso, o cuidado. O que significa dizer? Olha só a mensagem que contém nisso. Está lá no alto. É porque o pai é avarento, ele não quer que quebre a televisão dele, não quer que estrague os objetos. Não, a mensagem que está é o seguinte: cresce. Cresce que tu alcançarás. Enquanto tu és pequeno, não te é dado esse direito, justamente porque com o total domínio da liberdade você vai fazer besteira. Então Deus, Ele é tão bom, Ele é um Pai tão amoroso, é conhecedor da nossa essência, sabe aquilo que nós somos capazes de fazer e aquilo que nós não somos capazes. Ele nos permite paulatinamente essa aquisição da liberdade e o usufruto. E aí, quando nós vamos progredindo efetivamente, já vou terminar, não precisa fazer bilhete. Onde é que eu fui me meter? É que a mãe dele está comigo, né? À medida que nós vamos evoluindo, crescendo, adquirindo a capacidade de julgar de forma correta, a maturidade espiritual, aí as portas vão cada vez se abrindo mais. Mas é as portas do céu? Não. É as portas das oportunidades de novos trabalhos. Eu hoje consigo fazer isso aqui. Amanhã eu posso ter mais responsabilidades. E aí é que entra o papel da caridade, onde você se dedica a ajudar o próximo.
Porque quando a gente está envolto numa montanha de problemas, nós não conseguimos ver saída. Mas quando a gente se dedica ao problema alheio, nós nem nos lembramos do nosso. Liberdade. A liberdade, ela é fundamental. Mas devemos cuidar que a gente possa fazer uso das obras do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, das obras básicas, para que as nossas decisões sejam pautadas na responsabilidade. Quando a gente estiver próximos a tomar uma decisão, ouvi isso essa semana, nós não devemos tomar uma decisão nem muito alegres, nem muito tristes. Porque a nossa decisão pode ser ofuscada por uma realidade que não é a nossa. Então, busquemos o equilíbrio. Chamemos ao nosso lado o mentor espiritual, os anjos guardiães. Nos entreguemos à oração. Mas não é a oração, a gente faz oração querendo ser atendido. Não. A oração é um contato com Deus. A oração é para nós mantermos contato com o Pai. Se nós vamos ser atendidos ou não nos nossos pedidos, isso vai depender do nosso mérito. E quando a gente não é atendido depois de uma oração, a gente acha que é Deus que não está fazendo. Não, calma. Que a gente possa sair daqui um pouco melhor. Nossa proposta não é ensinar nada a ninguém. Nós não somos professores. Não, tampouco chamar ou puxar a orelha de qualquer um. A nossa proposta aqui é trazer as informações contidas nas obras. Tentar dar um ar de um pouco mais de leveza, para que a gente possa, pelo menos, ter a possibilidade de fazer as devidas análises e tirar a própria conclusão. É você que sairá daqui e fará as suas conclusões e será mais feliz dentro daquilo que você se propor a ser. Muito obrigado a todos. Obrigado aos irmãos que estão acompanhando pelas redes sociais, pela TV. Obrigado à casa pelo convite, obrigado aos espíritos amigos pela boa intuição. Que Deus os abençoe e até uma próxima oportunidade. Nós agradecemos ao Jean pela mensagem da noite. Eu peço aos médios que se posicionem dentro da Câmara de Passe, por favor. Isso. Agora eu peço ao pessoal que vai fazer o passe 1, que peguem a lateral da casa, as duas laterais, por favor. O passe 2, sentem aqui na frente. E sempre procurem manter o silêncio para nos ajudar lá na hora do passe.